Deus já vem falado poderosamente neste culto e eu creio que irá continuar a falar sobre as nossas vidas. Abra as vossas Bíblias no livro de Naum. Glória a Deus. Livro de Naum. Agora pega o cristão bom de Bíblia. Aleluia. Livro de Naum, perto de Ageu, Zacarias, um dos profetas menores da Bíblia. Você chega em Mateus, vai voltando, no instante acha. Glória a Deus. Livro do profeta Naum, capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Amém. Que vai nos dizer assim a palavra do Senhor: Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, elas, porém, vazam agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Amém? Pode se assentar. Estamos diante de um texto onde a sua direção e o seu direcionamento é um alerta. Não é um alerta só para uma pessoa isolada, mas é um alerta para uma igreja, para uma nação. É um alerta com uma certa urgência. Porque se os irmãos olharem a epígrafe do texto, nos fala sobre o juízo de Nínive. A cidade de Nínive, ela vai ser relatada em 3 livros. No livro de Jonas, Sofonias e Naum. No livro de Naum, ele apresenta este povo como a personificação da crueldade, da maldade. E quando nós olhamos para todo um contexto deste povo, nós vemos que lá em Jonas, capítulo de número 1, há um profeta, o próprio autor, que não queria pregar nesta cidade. Jonas, ele ouve a voz de Deus, mas decide não obedecer, porque difícil não é ouvir a voz de Deus, mas difícil é sim obedecer a sua voz. Porque Jonas era conhecido como um profeta insensível. Ele não tinha interesse nos homens de Nínive, que eram cruéis, e ainda mais os inimigos do povo de Israel. Ele não tinha interesse que esses homens fossem alcançados pela graça, pelo amor e a misericórdia de Deus. Jonas queria que sobrevisse sobre este povo o juízo de Deus, que Deus pesasse a mão sobre eles. Por isso o mesmo não foi para Nínive. O mesmo decidiu comprar uma passagem e ir embora para outro lugar. Mas mesmo assim, Deus tem as suas maneiras de nos colocar de volta no caminho certo, no lugar certo. Há quem diga que quem é chamado não tem direito de escolha, faz o que Deus manda, faz aquilo que Deus quer. Pode até tentar fugir, pode até tentar se esconder, mas aonde você for, a graça te alcança. Aonde você for, o amor dele te alcança. E vocês conhecem o restante da história. Jonas tentou fugir,
fugir de sua chamada, fugir de uma ordem que Deus estabeleceu. Vem uma tempestade, e essa tempestade que vem nesse texto de Jonas capítulo 1, não é de repente. Se você ler Jonas capítulo de número 1, você verá que é Deus que envia essa tempestade. É Deus que faz a sorte cair sobre Jonas. É Deus mexendo e movimentando justamente para trazer o teimoso, o desobediente, de volta para onde ele não deveria ter saído, de volta para o início de tudo. E Jonas disse, quando a sorte cai sobre ele, Jonas vai dizer, então me joga nas águas. Por quê? Porque eu vou me debater contra ela, uma hora eu vou cansar, e uma hora eu vou morrer. É como ele falasse, eu prefiro morrer do que cumprir essa chamada. Eu prefiro morrer do que executar isso que Deus está mandando. Mas Deus olhou e disse, nada disso. Vamos recomeçar tudo de novo. Vamos recomeçar tudo de novo. Deus envia um grande peixe e fez ele voltar para a praia, da onde ele havia tentado fugir. É como Deus falasse, tu acha mesmo que eu ia te chamar para te deixar morrer? Tu acha mesmo que eu ia te chamar para você morrer nas águas? Eu conheço você, eu conheço os seus traumas, eu conheço você, e é por isso que eu te trago de volta ao caminho certo. Vamos começar tudo de novo, porque existe um Deus que até escolhe pessoas falhas, mas Deus não erra em suas escolhas. Ele quer usar você, Ele quer levantar você. Então no capítulo de número 3 de Jonas, Jonas prega uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Não foi uma mensagem de autoajuda, não foi uma mensagem de prosperidade, não foi uma mensagem que você vai receber e tem que acontecer, não. É uma mensagem dura, de arrependimento, mas essa mensagem vai fazer que mais de 120 mil almas se renda perante a Deus. Porque quando Deus me dá e quando Deus te dá uma ordem, Ele próprio se responsabiliza. Deus tem piedade do povo, e a graça e o avivamento está sobre a cidade de Nínive. E agora Nínive, com esse arrependimento, liberou a misericórdia de Deus, a sua graça. E agora Nínive é alcançada pelo amor. Nínive é alcançada pela graça e pela misericórdia. Só que em Naum, o mesmo povo que outrora havia sido alcançado por essa graça, o mesmo povo que outrora havia sido alcançado pelo amor e a misericórdia de Deus, agora no livro de Naum está vivendo um declínio espiritual, está perdendo aquilo que Deus havia colocado sobre eles, que eles haviam recebido de Deus e através do profeta Jonas. E o texto que nós lemos começa dizendo que Nínive tem sido como um tanque de águas, ou açude. Porque a cidade de Nínive, ela é conhecida por esses tanques de água, pelos seus reservatórios. Ora, lá não tem praia, mostrando que neles havia uma grandeza, havia uma riqueza. Só que quando Deus mostra para o profeta esta represa, Deus está dizendo para Naum, olha Naum, veja essa represa, olhe para ela, observe bem ela. O povo não está vendo, eles não estão vendo, mas eu, o Senhor, estou vendo. Eu, o Senhor, já percebi, este tanque está vazando.
E logo a cidade que tem grande riqueza e grande poder vai virar uma cidade de sequidão. Então Deus vem com esse recado de urgência para o profeta, porque Nínive está numa situação complicada, está numa situação tão complicada espiritualmente, que não estão dando conta dos riscos que estão correndo. Nínive está caminhando a passos largos para uma tragédia desastrosa. Só que parece que esse mesmo povo, eles tamparam os ouvidos para ouvir. Colocaram uma venda nos seus olhos para não ver. Eles não veem que o nível da água não é mais o mesmo. Alguma coisa aconteceu, que esta água não está no mesmo nível que antes estava. Sem perceber, está cada vez mais diminuindo, vazando, sumindo. E Nínive não consegue ver que esta água está diminuindo, está sumindo. É como se o povo fizesse pouco caso, pouca questão se faz diante desse momento. Pouco quer saber desta água. Quem sabe não dão mais a importância devida a esta água. E sem perceber que este vazamento seria sua ruína. E eu trago para uma aplicação espiritual para nós essa noite. Este tanque de água simboliza a nossa vida e a nossa relação com Deus. Muita água é uma vida de intimidade, é uma vida onde o fogo está aceso e parece que não há de apagar. É uma vida de relacionamento com Deus. Águas vazando significam uma falta de sensibilidade, de intimidade, e como já foi dito, uma frieza espiritual que está tomando de conta deste que outrora não percebe que é um vazamento. Porque o que leva uma vida de relacionamento com Deus, intimidade com Deus, é uma vida de oração, é uma vida de consagração, é uma vida de busca, é uma vida de buscar conhecer mais de Deus, de louvor, de adoração. Quanto mais eu exercito isso, mais essas águas se enchem no nosso tanque. Mas quanto menos eu pratico, quanto menos água eu possuo, quanto menos eu pratico, menos água tem nessa represa. E a pergunta que fica essa noite é: como está o seu nível de relacionamento com Deus? Como está o seu nível de espiritualidade? Será que nós, sem percebermos, nós não estamos percebendo, dando de conta que este tanque está vazando? Que essas águas estão indo embora? A água de ontem já não é a mesma de hoje. O nível da água está cada vez mais baixo. É como se um exemplo, é como Deus falasse no louvor, Deus falasse na palavra, Deus falasse na saudação. E outra, Deus nunca deixou de falar, mas os ouvidos já estão tampados para não ouvir, os olhos já estão vendados para não ver. Não se sente mais um arrepio, não se sente mais a mesma alegria de estar na casa do Senhor como outrora havia. Não se sente mais a presença como antes sentia. Mas há uma voz no texto que ecoa dizendo: parai, parai. E não é qualquer voz,
Não é qualquer um que está chamando. Não é uma voz normal, uma voz comum. É uma voz que grita. É uma voz que clama. E esbraveja, dizendo: parai. Mas o texto diz: ninguém olha para trás. Quem sabe não estão dando a mesma importância a essas águas que outrora tinham uma plena dedicação. Porque se eles olhassem para trás, eles iam perceber a diferença da água. Porque se alguém olhasse para trás, iria ver que eles agora não eram mais a mesma coisa, como eles estavam agora e como eles estavam antes. Mas aí vão levando uma vida como se tivesse tudo bem, mas não está. Como exemplo eu posso até dizer: estou bem, estou feliz, estou legal, vai tudo bem, e é isso que importa. Mas sem perceber, está vazando. E a gente não pode achar normal esse vazamento. Às vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nós não percebemos que às vezes tem um trinco que racha, que abriu brechas, e a gente vai caminhando, vai levando como se tivesse tudo certo, está tudo bem, porém está vazando. E inspirado no Espírito Santo, através desta palavra eu lhe pergunto: até quando? E essa palavra tem endereço: até quando nós, como igreja do Senhor, vamos deixar esse vazamento esgotar o que Deus derramou na minha e na sua vida? Até quando eu vou permitir essa unção indo embora? Até quando eu vou permitir a autoridade que Deus me deu indo embora? Até quando eu vou continuar guardando esse dom e permitir que ele vá indo embora? Os céus perguntam para alguém aqui essa noite: até quando? Vai tapar os ouvidos, vai colocar as vendas nos olhos e dizer: isso não é comigo. Até quando? Porque essas são as duas características de alguém que não percebe que já está deixando as águas vazarem. Primeiro, não dá mais ouvido à voz de Deus. Deus está falando, mas não está escutando. Deus está falando: eu quero um pouco mais de você. Olha como você era, olha como você está. Eu quero um pouco mais de você, porque tem causas que eu quero levantar você, para utilizar você, para eu entrar e meu nome ser glorificado. Mas está vazando e não estamos escutando. Deus usa Deus fala no louvor: liberta-me de mim. Deus fala no louvor: adorarei. Deus fala no louvor, Deus fala na saudação. Deus vai falando, mas parece que os nossos ouvidos estão cauterizados para não ouvir a palavra de Deus. A segunda característica é que não consegue ver mais. A visão está fechada para o mundo espiritual. Deus está passando e ela não está vendo. Deus está passando e ele não está percebendo. Deus está livrando e ela não está vendo. Deus está cuidando e ela não está percebendo. Aí chega alguém e pergunta: você está bem? O que está acontecendo com você? Você está diferente. Cadê você? Eu estou preocupado com você. Mas nós às vezes respondemos: está tudo bem, está tudo bem, mas eu não vou mais ao culto, eu não quero saber. Estou bem, mas já não quero mais pregar. Estou bem, mas já não quero mais louvar. Estou bem, mas eu não quero mais me envolver com as coisas espirituais.
eu não estou percebendo e não consigo ver que eu estou vazando. Eu digo, eu estou bem, mas lá dentro há um Deus que conhece o oculto e o escondido. E aí vem um Deus misericordioso falar para nós: eu conheço como está o nível deste tanque. Não adianta esconder, não adianta maquiar, não adianta disfarçar. Eu sei como está aí dentro. Há uma voz que diz: eu sei como está aí dentro, meu filho. Eu sei como está aí dentro, minha filha. Trincou, rachou, quebrou, não é mais o mesmo de outrora, mas eu ainda sou Deus que cuido dos meus tanques. Entenda que um tanque vazio não serve de nada. Nós, sem a presença de Jesus, não servimos para nada. Entenda que até para desviar, a gente não presta. Até tenta, mas não dá. Porque tem algo e alguém maior que diz, incomoda a nossa mente, o nosso coração, dizendo: aí não é o teu lugar. Eu não quero você assim. Tanque só é tanque porque tem água. Açude só é açude porque tem água. Sem a presença dele, nós não somos nada. É igual o hino que diz: tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é que me basta. Sem você eu não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. Ei, e o que adianta eu ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu andar por aí e não ver que essas águas já estão vazando? Sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não consigo, sem Ele eu não sei para onde ir. O que adianta eu chegar aqui e transparecer, ser um açude de águas? Mas e no dia que alguém chegar para mim, precisando da minha água, chegar alguém e dizer: fala de Jesus para mim, canta um louvor para mim, fala da palavra para mim, eu preciso ouvir Jesus através da sua boca, eu preciso ouvir o que você carrega dele para mim. Mas como é que eu vou dar água para alguém se eu já estou vazando? É por isso que Deus vem nesta noite nos confrontando, para nós nos confrontarmos com nós mesmos. E precisamos olhar e ver: realmente eu não estou trilhando o caminho que eu deveria trilhar. Eu estou perdendo o que Deus me deu. E como pode alguém, como diz o texto, não olhar para trás? Como pode você perder a água e não tomar uma atitude, uma posição? Como pode você ver o nível da água diminuindo, vazando e não fazer nada? Mas talvez tenha alguém olhando para o passado e dizendo: eita, tempo bom, que eu buscava mais, que eu não tinha medo de ser usado, que eu louvava mais, que eu era cheio, que eu transbordava, que Deus mandava eu abraçar, eu ia abraçar, Deus mandava eu cantar, eu cantava, Deus mandava eu falar da palavra e eu falava, que eu era mais cheio. Mas vivemos com esse rachão, com vazamento.
E às vezes falta força, mas há uma voz que ecoa dizendo: filho, filha, para, olha para trás, olha da onde caíste. E às vezes a gente não olha para trás, para revermos os nossos conceitos, não olhamos para trás para ver aonde nós nos perdemos, aonde nós caímos. Mas tem um Deus que vem num culto como este dizendo para nós: é tempo de consertar alguns tanques aqui neste lugar. Como pode esse açude, esse tanque perder o bem mais precioso que é a presença? Não tem problema olhar para trás e ver aonde caiu. Quem sabe você está perdendo o primeiro amor, quem sabe você está perdendo a intimidade, quem sabe você está perdendo a unção, a presença, a alegria de cantar, a alegria de pregar, a alegria de estar na casa do Senhor, de adorar. Mas hoje Deus vem dizendo que hoje é noite de posicionamento. Sem água você não vive, sem água você não caminha. Pode até tentar, mas lá na frente sem água você não sobrevive. Sem água não dá para viver, e sem a presença dele na tua vida não dá. Não dá. Então, em nome de Jesus, hoje tudo que tem servido para este tanque da tua vida, este açude continuar vazando, essa noite lança fora em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus esse desânimo, essa distração, essa agonia, essa falta de constância. Repreende em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Lembra quando eu te chamei e você não foi? Lembra quando eu quis te usar e você não foi? Lembra quando eu mandei você falar, você pregar e você não foi? Mas o primeiro passo começa com um reconhecimento: Senhor, me perdoa. Glória a Deus. Senhor, não tem sido fácil. Senhor, me perdoa. Eu reconheço, eu já não tenho mais a água para matar a sede de quem precisa. Eu já não tenho mais a água para irrigar os campos. Eu estou rachado, estou quebrado, estou mal, estou vazando. Eu não sou mais o mesmo, eu reconheço. Fala para Deus: eu sou isso aqui, Deus. Eu estou rachado mesmo, eu sou isso aqui. Fala para Deus: eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver nessa inconstância. Fala para Deus, porque em nome do Senhor Jesus eu profetizo, inspirado na palavra, que hoje é noite de restauração para açudes, para tanques, para vidas esta noite. Ora calama chorandarás. Satanás pensou que tu ia morrer desse jeito. Satanás pensou que tu ia continuar vazando. Satanás pensou que tu ia perder, que tu ia desistir, que tu ia fugir da presença. Mas não vai mesmo. Porque Deus ainda é Deus. Deus ainda é Deus de livramento. Deus ainda é Deus que cura. Deus ainda é Deus que liberta. Deus ainda é Deus que restaura. Deus ainda é Deus que renova. E hoje Ele está querendo restaurar vidas esta noite. Oh, aleluia!
Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui nesta casa. É noite de livramento, porque o inimigo queria destruir vidas esta noite. O inimigo queria a morte deste açude. O inimigo queria o fim deste tanque. O inimigo estava dizendo: enquanto está rachado, está na minha mão. Mas o grandão da Galileia chegou e tira a mão daí, Satanás. Porque este tanque está rachado, mas ainda é meu. Esse tanque está quebrado, mas ainda é meu. Ela é minha, é meu. E eu creio em nome de Jesus que quem vai pegar as malas e vai embora essa noite é Satanás, porque nessa noite esse açude aqui vai sair deste culto tão cheio da presença do Espírito de Deus, porque ele decidiu destampar os ouvidos, decidiu tirar a venda dos olhos e decidiu abrir o coração e dizer: Senhor, aleluia, Deus ainda é Deus na tua vida. Há uma graça neste lugar. Um dia, uma mulher disse a Jesus: como tu pedes água para mim, sendo que eu sou samaritana, sendo que eu sou indigna, sendo que para os judeus nós não valemos nada. E Jesus vai falar: todo aquele que beber dessa água aí vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nele há e jorra uma fonte de águas que jorra para a vida eterna. E que água é essa? Não é outra água, não é uma água líquida, é uma água sobrenatural. Jesus é a água da vida. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas viva. Eu quero dizer para alguém aqui essa noite que o que Deus te deu é maior, que o que Deus te deu é grandioso. O que Deus tem contigo é fora da compreensão humana, porque se fosse assim era para tu ter morrido faz tempo. Se fosse assim, o inimigo já era para ter dado cabo da tua vida faz tempo. Se fosse assim, você não estaria nem de pé essa noite. Mas olha você aqui. É por isso que essa noite ele diz para você: volta, olha para trás, reconhece que não é mais o mesmo, porque na medida que tu reconhece, eu restauro esse açude. Volta a buscar que eu restauro esse açude. Volta a clamar, porque as minhas promessas não acabaram na tua vida. Volta a buscar, volta a adorar, volta a clamar, porque nesta noite eu restauro feridas. Eu restauro feridas. Eu curo o interior. Eu restauro o coração. Eu trago uma renovação na mente. Ora calama chorandara. Tu chegasse aqui dizendo: Senhor, eu vou para mais um culto. Minha vontade não era nem de vir mais.
Ela amasso e ela mato. Tu chegasse aqui, não tivesse nem força para dobrar o joelho. Tu chegasse aqui dizendo: Senhor, talvez esse seja meu último culto, mas eu cheguei na casa. E quando eu chego, nada fica do mesmo jeito. E quando eu chego, nada fica da mesma forma. Neste momento eu te abraço, irmã Divana. Neste momento eu te renovo. Neste momento eu preencho as lacunas vazias da tua alma. Porque o inimigo queria a ruína deste açude. O inimigo queria a destruição desta fonte. O inimigo queria a destruição deste tanque. Mas o Todo-Poderoso desceu na casa dizendo: é minha, não toca. É minha, não toca. É minha, não toca. É minha, não toca. E você não vai sair daqui do mesmo jeito. Vai ter ataque, o inimigo vai tentar de todas as formas. Mas ninguém toca num tanque cheio. Nessa noite recebe o abraço do Espírito Santo. Recebe renovo do Espírito Santo. Recebe revestimento do Espírito Santo. E isso não é só para ela, não é para quem quiser aqui esta noite. Deus está na casa e Ele está pronto para restaurar essas açudes. Há quanto tempo tu não sente mais a presença de Jesus? Há quanto tempo tu não tem mais a vontade de abrir a Bíblia, de pregar a palavra? Há quanto tempo? E tu está achando normal? Não é normal não. Mas dessa noite eu estou dizendo: volta, porque eu vou fazer tudo de novo na tua vida. Eu tenho coisas grandes contigo. Eu tenho coisas grandes contigo. Mas Deus, eu sou falho demais. É assim que eu te quero. Mas Deus, eu sou pecador demais. Eu não sirvo para esta obra. Não, meu filho. Deus não escolhe aqueles que já sabem. Deus não escolhe os que já são. Deus pega quem é falho mesmo, quem erra mesmo, quem peca mesmo. Porque quem vai ser glorificado não é o seu nome, é o nome dele. Eu não sei quantos estão precisando ouvir essa palavra, mas o Espírito me impulsiona a falar. O que eu tenho contigo é grandioso. Mesmo você falha desse jeito, mesmo você pequeno desse jeito, mesmo você pecado o que eu tenho contigo é grandioso. E nessa noite tem renovo na casa. Então, em nome de Jesus, recebe a cura dessas feridas internas da tua alma. Recebe renovo na tua vida. Não se retenha para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Tu não sai daqui da mesma forma. Não permita que setas malignas, que as crises internas venham fazer você esquecer o que eu te dei. Eu derramei água na tua vida, filho.
Eu derramei minha presença na tua vida, filha. Usa, toma posse, porque nesta noite é noite de livramento, é noite de restauração, é noite de renovação. Eu creio, pelos olhos da fé, que Deus está entrando em áreas na vida de algumas pessoas aqui, áreas que parece que estavam adormecidas, áreas que o inimigo decretou: essa aqui, nisso e nisso, não se levanta mais. Mas nessa noite o inimigo está batendo em retirada, porque Deus ainda é Deus na tua vida. Deus é Deus que cura, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que renova. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra nesta noite. E eu desde já agradeço a oportunidade. E as palmas louvem ao Senhor, amém? Só para